Eles já estão entre nós, o sinal do fim que poucos perceberam. No silêncio das noites modernas, quando as luzes artificiais escondem o brilho das estrelas, há algo se movendo entre nós, invisível aos olhos apressados, mas perceptível àqueles que sentem o peso espiritual que para sobre o mundo. Algo mudou, e poucos perceberam. Os antigos profetas falaram de um tempo em que o bem e o mal se misturariam de forma tão sutil que até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados. E esse tempo chegou. O despertar do invisível. Vivemos em uma era onde a verdade se tornou relativa e a mentira uma arte refinada. As trevas não mais se escondem, elas se disfarçam de luz. O inimigo não se apresenta mais como uma serpente no deserto, mas como uma voz doce, envolta em tecnologia, modernidade e promessas de liberdade. Eles já estão entre nós, não como monstros ou demônios visíveis, mas como influências, doutrinas, inteligências espirituais disfarçadas de progresso. A Bíblia chama isso de espírito do engano, e ele está mais ativo do que nunca. As máscaras do engano. Olha ao redor. Os sinais não estão escondidos. Eles estão nas telas, nos discursos, nas músicas, nos símbolos que o mundo celebra sem questionar. Mensagens subliminares, valores invertidos, heróis sem moral e líderes sem alma. O mal aprendeu a sorrir, e o mundo aplaude seu sorriso. Não se trata apenas de política, religião ou ciência. Trata-se de um sistema espiritual global, cuidadosamente montado para conduzir a humanidade a um ponto sem retorno, a aceitação de uma verdade artificial. Enquanto muitos esperam uma invasão de seres de outro mundo, o verdadeiro ataque acontece no campo invisível, dentro da mente, dentro do coração, dentro da fé. O som do silêncio espiritual. A maioria vive anestesiada, conectada a tudo, mas desligada do essencial. O relógio de Deus continua a contar, mas os ponteiros humanos se distraem com o barulho das redes e o brilho das ilusões. Em cada era, o mal assumiu formas diferentes. Impérios, ideologias, seitas, ídolos. Mas hoje o mal veste terno, fala suave e se esconde por trás da tecnologia que todos amam. A humanidade clama por evolução, mas está regredindo espiritualmente. Enquanto busca a imortalidade digital, perde o contato com o eterno. Os sinais que poucos enxergam. Os sinais estão por toda parte. Guerras que parecem eternas, terremotos onde antes havia calma, tempestades em lugares improváveis, o aumento do ódio, da indiferença e do orgulho, o amor esfriando, exatamente como foi escrito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. Mas o sinal mais assustador não é natural, é espiritual. É o adormecimento das almas. Milhões caminham como sonâmbulos espirituais, incapazes de discernir o certo do errado, o santo do profano, o verdadeiro do falso. As antigas sombras retornam a cultuá-las. Antigas sombras retornam a serem cultuadas, com novos nomes, novas formas e novos disfarces. As mesmas forças espirituais que corromperam civilizações antigas agora habitam dentro da cultura moderna, escondidas atrás de símbolos, filmes, ideologias e tendências globais. O mesmo espírito que tentou substituir Deus pela razão humana
está de volta. O mesmo orgulho que derrubou Lúcifer renasce em corações que acreditam ser deuses de si mesmos. O antigo se tornou novo. O oculto se tornou moda. O profano se tornou entretenimento. E quem ousa questionar é silenciado. A infiltração silenciosa. Eles não chegaram em naves, chegaram em ideias, em sistemas, em algoritmos que sabem mais sobre você do que você mesmo. O controle não virá com correntes, mas com aceitação. O engano não virá com ameaças, mas com conforto. E o selo não será forçado, será desejado. E faz que a todos sejam postos um sinal na mão direita ou na testa. Apocalipse 13:16. Poucos perceberão quando o último limite for ultrapassado, porque estarão tão ocupados olhando para telas, enquanto o mundo espiritual se reorganiza diante dos seus olhos. O chamado dos vigilantes. Mas nem tudo está perdido. Ainda há vigilantes, homens e mulheres que, mesmo em meio ao caos, mantêm a chama acesa. Eles discernem o que muitos ignoram, sentem o peso das atmosferas, ouvem o som que o mundo não ouve, percebem o espiritual por trás do natural. E é a estes que Deus fala ainda hoje, dizendo: desperta, tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. A última linha. O fim não virá com um estrondo, mas com um sussurro. Não será o colapso das nações que marcará o fim, mas o colapso da fé. Eles já estão entre nós, não apenas como seres, mas como influências espirituais, sistemas de pensamento, formas sutis de escravidão mental. Mas também entre nós está aquele que venceu o mundo, aquele que com uma só palavra desfaz todo o engano. O mundo dorme, mas os que têm olhos espirituais já estão despertando. Mensagem final ao coração. Se você chegou até aqui, saiba, não foi por acaso. Há um propósito em cada segundo que você ouviu. O mundo tenta silenciar a voz de Deus, mas Ele continua chamando em meio ao caos, em meio às mentiras, em meio às sombras. Você foi chamado para ver o que muitos não enxergam, para sentir o que muitos ignoram e para viver como luz em meio às trevas. Não tenha medo. O medo é a arma deles. A fé é a sua chave. E o Espírito Santo é o farol que o guiará por entre as mentiras do mundo moderno. Desperte, ore, discira. E lembre-se, o verdadeiro campo de batalha não está lá fora. Ele está dentro de você. E quem guarda o coração, vence a guerra. Oração final. Senhor nosso Deus, Tu que sondas os corações e conheces os segredos do tempo, livra-nos do engano que cega, das vozes que confundem e das sombras que se disfarçam de luz. Dá-nos discernimento para ver além das aparências, coragem para resistir ao sistema deste mundo e sabedoria para escolher o caminho estreito da verdade. Que a Tua presença seja nosso refúgio, que o Teu Espírito nos guie por entre as trevas e que o Teu Filho, Jesus Cristo, seja a lâmpada que ilumina o nosso caminho, até o dia em que toda mentira será desmascarada e toda justiça será restaurada. Em nome de Jesus. Amém. Eles já estão entre nós, mas os que têm o Espírito de Deus jamais serão enganados.